Fala pessoal, mais uma aula de farmacologia e hoje nós vamos continuar com o tema principais classes de medicamentos. Então vamos à nossa aula de hoje. Vamos começar falando sobre os antiagregantes plaquetários. Então é uma classe de fármacos que vai ser utilizada para prevenir a trombose. Aí ele vai agir impedindo que as plaquetas, que são células sanguíneas, que elas se agreguem, que elas se reúnam ali e formem um trombo. Então esse medicamento impede que essas células elas fiquem aderidas umas às outras ou até mesmo que elas fiquem aderidas a um ateroma, um possível ateroma que você tenha em alguma artéria. Então os principais fármacos dessa classe são aí o ácido acetil salicílico, que é conhecido como aspirina, e temos também o clopidogrel. Existem outros também, só que não são tão conhecidos assim. Esses dois que eu falei são os principais. E esses medicamentos assim, não tem nenhum efeito colateral muito importante que mereça ser citado. Basta vocês saberem qual é a aplicação dele, ele previne a trombose e os principais medicamentos dessa classe. A próxima classe é uma também das mais importantes, que são os antibióticos. Essa classe de medicamentos, antes da sua descoberta, a taxa de mortalidade das pessoas era assim, muito alta, a expectativa de vida era menor. A pessoa, por um corte na perna ou por uma infecçãozinha simples, ela poderia morrer. Algumas doenças, como por exemplo a sífilis, as pessoas tinham sintomas gravíssimos, a doença evoluía até o ponto de afetar o sistema nervoso, a pessoa morria de sífilis. Hoje isso é uma coisa impensável. A própria tuberculose também, ali no final do século XIX, início do século XX, matava também muitas pessoas. Hoje em dia é muito difícil alguém morrer de alguma dessas doenças, porque elas têm tratamento, inclusive gratuito, disponibilizado na rede pública. E o tratamento dessas doenças só foi possível através dos antibióticos, que eles vão combater ali a infecção por bactérias. Então existe uma infinidade de antibióticos. Existem diversas subclasses dentro da classe antibiótico, e existem os mais antigos, os mais modernos e os de última geração. Os mais comuns, assim, que vocês vão ver no dia a dia, ali no ambiente hospitalar, são esses que eu coloquei aqui. Tem o famoso benzetacil, que é o mais temido de todos. Quem já tomou uma injeção de benzetacil aí sabe do que eu estou falando, dói bastante. Aí a gente tem também clavulina, ampicilina, cefalexina, amoxicilina, ciprofloxacino e dentre muitos outros. E cada um vai ter uma aplicação diferente. E uma coisa também importante que a gente tem que sempre falar quando o tema é antibiótico é sobre o uso consciente, e a questão da automedicação. Muitas pessoas usam antibiótico por conta própria. E se você fizer o uso inadequado, você pode ali eliminar os sintomas da doença momentaneamente, mas você não vai eliminar a bactéria do seu corpo. Se você não fizer o uso durante o período correto e não tomar o medicamento da maneira correta. Então é sempre importante fazer o uso com prescrição médica, sobre orientação médica. Porque você pode acabar tornando a bactéria que te infectou, ela pode ficar resistente ao antibiótico se você não fizer o uso correto. E aí você não eliminando essa bactéria, aquele antibiótico não vai mais fazer efeito para ela. E a gente sabe que hoje em muitos hospitais tem a presença das superbactérias, que elas se tornaram resistentes a praticamente todos os antibióticos. E fica praticamente impossível de combater essas bactérias. E isso aí se dá, em muitos casos, pelo uso inadequado desses medicamentos. Então a gente sempre tem que orientar as pessoas até ter essa consciência de não fazer esse uso sem prescrição médica, sem acompanhamento. Então o nome desse fenômeno é resistência. A bactéria se torna resistente ao medicamento. E alguns antibióticos também, eles podem causar alguns efeitos colaterais, principalmente no trato gastrointestinal. Então a pessoa pode apresentar cólica, perda de apetite, indigestão e até diarreia, principalmente os antibióticos que vêm em comprimido, que você tem que fazer o uso por via oral. Próxima classe são os anticoagulantes.
eles têm um efeito parecido com os antiagregantes plaquetários, mas não é exatamente igual. Os antiagregantes plaquetários eles vão fazer com que as plaquetas elas não se agreguem, elas não fiquem unidas ali, não se, vamos dizer assim, não grudem uma na outra ou num possível ateroma. Os anticoagulantes eles já vão interferir ali na cascata de coagulação, que é uma série de reações químicas que acontece no nosso sangue, que faz o sangue coagular, que é o que acontece quando você se corta e aquele sangue que fica ali na ferida, ele endurece. E aquilo é um mecanismo de proteção para evitar hemorragias. Isso pode acontecer de o sangue coagular dentro do vaso sanguíneo? Pode. Tá? Em pessoas que têm problemas vasculares ou quando você fica assim, muito tempo numa situação de imobilidade, você fica imóvel. Por exemplo, num voo que dura muitas horas, você fica sentado ali com a perna para baixo durante muito tempo, o sangue pode coagular dentro do vaso sanguíneo. E isso aí vai te ocasionar sérios problemas. Tá? Então, os anticoagulantes eles vão impedir que ocorra a coagulação do sangue, tá? Agindo ali na cascata de coagulação. E é usado para prevenção também de trombose, prevenção de AVC e de embolia pulmonar. Todos esses eventos aí estão relacionados à presença de trombos ou coágulos. E os medicamentos mais conhecidos dessa classe são o clopidogrel, o Clexane, que é o mais conhecido de todos. Vocês no ambiente hospitalar com certeza vão ter algum tipo de contato com esse medicamento, tá? Que é conhecido também como heparina. É uma injeção subcutânea que geralmente a gente dá ali na região do abdômen do paciente. E temos também a varfarina. E o grande perigo dessa classe de medicamentos é que a coagulação é um mecanismo natural de proteção para evitar as hemorragias. Então o paciente que faz o uso desse medicamento ou que ainda faz o uso incorreto, ele pode ter o risco de ter hemorragias graves. Tá? Por exemplo, uma pessoa que usa um anticoagulante, se ela sofrer um acidente e tiver um sangramento importante, ela pode perder muito mais sangue do que uma pessoa que não faz o uso desse medicamento. Então é um cuidado e tem que ser levado em consideração também. Antidepressivos é a classe de medicamentos, né, que, como o próprio nome já diz, é usada no tratamento da depressão. E nos últimos tempos é um problema psiquiátrico que tem atingido aí cada vez mais pessoas. E parece, né, que com esse estilo de vida que a gente tem levado agora, esse estilo de vida contemporâneo, ele tem contribuído muito e tudo indica que cada vez mais essa doença vai afetar um número de pessoas ainda maior. Então são exemplos aí de antidepressivos, a fluoxetina, o citalopram, paroxetina, o escitalopram. Tá? Existem muitos outros. Os antidepressivos também existem os de primeira geração, de segunda, terceira. Tá? Tem os mais antigos, os mais modernos. Os mais modernos eles têm a vantagem de causar menos efeitos colaterais, tá? E são mais caros também. O mais conhecido de todos seria aqui a fluoxetina, tá? Que é o mais barato, é o mais acessível. E esses medicamentos eles podem gerar alguns efeitos colaterais. Tá? E os mais comuns eles se enquadram aí no caso, né, de cefaleia. Ele pode gerar ansiedade, ele pode causar náuseas, ele causa diminuição do apetite. Em alguns casos a pessoa experimenta ali um emagrecimento. Ocorre também diminuição do desejo sexual. A pessoa pode ficar inquieta, com insônia, agitada. Existem alguns relatos, principalmente aí com o uso de fluoxetina, que as pessoas relatam, né, que elas até deixam de sentir, tem uma diminuição no prazer ali na hora do ato sexual. E algumas pessoas relatam, inclusive, que não conseguem mais chegar ao orgasmo, porque como esse medicamento ele mexe ali no sistema nervoso, ele vai afetar ali os neurotransmissores que causam essa sensação de prazer. Então a pessoa pode ter realmente essa diminuição dessa sensação de prazer ali no ato sexual. Tá? Isso vai afetar não só a parte sexual, mas como o corpo inteiro. Tá? Então esses efeitos colaterais eles podem acontecer, principalmente com os medicamentos ali mais antigos, de primeira geração, como é o caso da fluoxetina. Próxima classe são os antieméticos. Os antieméticos eles são usados na prevenção de náuseas e de vômitos. Então, se uma pessoa chega no hospital lá com um quadro de vômito, enjoo, provavelmente o médico vai prescrever algum tipo de antiemético.
E vocês também já devem ter, se não usaram, já ouviram falar de algum desses medicamentos, tá? Como a bromoprida, o Dramin, o Plasil, esse aqui nas unidades de saúde é muito comum, tá? Metoclopramida também. E esses medicamentos assim não têm nenhum efeito colateral importante. O único perigo é se a pessoa tiver alguma alergia, tá, a algum desses medicamentos, ela pode ter uma reação grave. Então, é o único caso que pode causar um efeito colateral mais grave, é no caso da pessoa ter alergia. Eu acabei não citando, né, mas os antibióticos também. Na verdade, todos os medicamentos, né, eles podem causar reações alérgicas e anafiláticas. Isso pode levar a pessoa à morte. E com relação aos antibióticos, quando a pessoa vai fazer o uso pela primeira vez, principalmente da bezetacil, você sempre deve perguntar ao paciente, quando você for aplicar uma bezetacil, se ele já utilizou aquele medicamento. Caso ele nunca tenha utilizado, você tem que recomendar que ele faça a primeira dose numa unidade hospitalar que tenha algum suporte para caso ele tenha alguma reação anafilática. Então ele não pode tomar a primeira dose de bezetacil dele, por exemplo, numa unidade básica de saúde, num postinho, ele tem que tomar num hospital. Tá? Fica aí esse adendo, essa observação. Nós temos os antipiréticos, que são indicados ali para o alívio da febre, são aí bem conhecidos também de todo mundo, dipirona, novalgina, paracetamol, existe uma série de medicamentos nessa classe. Nós temos os antipsicóticos, que são utilizados aí nos transtornos mentais, né, na psiquiatria, para tratar da esquizofrenia, psicoses, delírios. Então nós temos aí a clorpromazina, a risperidona, o Aldol e o Amplictil. Tá? E esses medicamentos eles causam efeitos colaterais também, tá? São medicamentos fortes e têm diversos efeitos colaterais. Então eles podem provocar disfunções hormonais, tá? Nos hormônios sexuais principalmente. Eles podem levar a hipertonia, que é a rigidez muscular, bradicinesia, movimentos lentos, ganho de peso. Tá? Os pacientes psiquiátricos, depois que eles começam a fazer o tratamento, geralmente é muito comum que eles engordem muito. Então aqui a próxima classe são os anticonvulsivantes ou antiepiléticos. E aqui eu sempre comento isso, né, que muitas pessoas têm um preconceito quanto a um determinado medicamento, que também é muito conhecido, que é o Gadernal. Geralmente a pessoa fala, né, do Gadernal como se fosse remédio para uma pessoa que tem problema mental, que é louca, que é remédio de maluco. Alguém já deve ter ouvido alguma piada ou alguma coisa do gênero. Mas isso é errado, porque esse medicamento ele não é direcionado para transtornos mentais como esquizofrenia, para quem tem delírio e alucinação. Ele é um anticonvulsivante, então ele é indicado para o tratamento e prevenção das crises convulsivas ou epiléticas. Tá? Então, a finalidade dele é para quem é epilético. Tá? Então são exemplos aí, o Gadernal, a fenitoína e a carbamazepina. E essa classe de medicamentos também pode causar alguns efeitos colaterais, tá? Como por exemplo, sonolência, dificuldade para acordar, dificuldade na fala, amnésia, falta de concentração, problemas de coordenação e equilíbrio e também algumas alterações no comportamento. Então, são todos sintomas relacionados aí ao sistema nervoso, né? Porque esse medicamento ele vai agir a nível cerebral. Tá? Então, são alguns efeitos colaterais que merecem atenção e não são assim tão simples, né? Porque, por exemplo, o problema de coordenação e equilíbrio pode gerar risco de queda, a pessoa pode sofrer algum acidente, tá? Então é bom ficar atento. A próxima classe são os benzodiazepínicos ou benzodiazepinas, que eles são geralmente usados para agitação, ansiedade, insônia. Tá? Eles têm uma aplicação bem ampla, são usados em psiquiatria. E eles também têm uma ação relaxante muscular. E eles também podem ser usados como anticonvulsivantes, mas quando a pessoa está tendo a crise. Tá? Não previne, ele só tira da crise. O que vai prevenir a pessoa ter novas crises são os anticonvulsivantes. Tá? E são exemplos aí o diazepam, o alprazolam e o midazolam. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar aqui e depois a gente continua.